Hoje eu quero conversar com você sobre os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de adversidades. Bom, são os momentos difíceis na vida que todo mundo passa. Alguns deixam marcas, feridas, traumas, mas é difícil de quando a gente está no meio de um deserto, a gente identificar que ali pode ser um plano divino, pode ser que aquela situação ali, que aquela dificuldade seja uma ferramenta de Deus para tentar nos ensinar de alguma forma algo que lá na frente, mais tarde, a gente venha preservar a vida de alguém. Mas a gente vê que Deus, ele trabalha de tantas formas, ele tem um jeito dele, a forma de Deus trabalhar, ela não passa pela nossa mente. Mas é que é difícil de a gente, numa hora dessa, assim, imaginar que Deus está naquilo ali, porque o que vem na nossa mente logo é que, por que Deus está deixando acontecer essas coisas, né? Uma dificuldade, uma necessidade, às vezes uma doença, um desemprego, uma dívida, uma notícia ruim, uma perda, né? Então a gente não pensa assim, né? Então eu acredito que foi isso que aconteceu com José do Egito. Eu amo essa história, porque sempre que eu estou passando por algum momento delicado, eu leio e eu me apego a essa história, porque Deus, ele não mudou, né? Então eu me apego e eu vejo a história de José, porque ela mostra como os nossos momentos mais difíceis podem fazer parte do plano divino e para algo muito maior para a nossa vida, para a nossa família, para uma nação, para uma igreja, para um ministério. E às vezes a gente não se dá conta que Deus está naquela situação junto com a gente. Que era o que aconteceu com José, né? Eu fico imaginando assim, José quando foi jogado naquele poço ali, naquele lugar, e daí os seus irmãos resolveram tirar e vendê-lo. José foi dentro daquela carruagem ali, e eu imagino assim, ele olhando para trás e vendo a sua família, seu pai, tão distante dali agora, ele foi olhando, até sumir, né? Até sumir das vistas, assim, do seu olhar, que para trás estava ficando uma história. E ele era tão jovem, e ali começava uma história que, se fosse nossa hoje, seria uma história muito traumática. E quem garante que José não sentiu tanta dor emocional, que aquilo ali não gerou uma ferida, né? Mas é que naquele momento, para José, era difícil ele entender que aquilo ali fazia parte de um plano de Deus, de um plano divino, que depois iria, como é que se diz, preservar a vida de muitas pessoas. E ele estava sendo um instrumento. E aquele sofrimento era assim, a ferramenta que Deus estava usando para capacitar José, para mais tarde, quando ele estivesse preparado, fosse colocado nas mãos dele aquela situação que ele passou, para que depois ele fosse capacitado para gerenciar, para gerir uma nação, gerir ali um povo que precisava ser ajudado. Muitas das vezes nós não entendemos que na dor nós estamos sendo preparados e achamos que é o fim, né? Mas em toda a história da Bíblia, de onde eu li, eu não vi em nenhum momento José questionar Deus,
por aquela situação. Não vi. O que eu vi foi que José, ele foi fiel, ele foi honesto, ele permaneceu fiel a Deus, fiel aos seus princípios, mesmo naquele ambiente hostil, naquele ambiente que não era mais o dele, não era o dele. Então eu vejo que a história de José, ela mostra sim, ela representa muitas histórias hoje, né, de muitas pessoas que eu já conversei, que já me contaram, muitas histórias assim, muito tristes. Então a história de José também é uma história triste, mas com um final abençoado, um final feliz, né? Onde José foi tratado, foi preparado. A princípio, José foi rejeitado. Ele passou por uma rejeição profunda, mas Deus também preparou ele para superar essa rejeição profunda. E ele também manteve os valores, né, que ele aprendeu com seu pai, e Deus colocou no coração dele digamos assim, a sabedoria, e preparou para que ele pudesse perdoar, né? Perdoar quando tudo dentro dele talvez queria mesmo era a vingança, mas era Deus que estava trabalhando ali. Então, Deus trabalhou nesse rapaz, no coração de José, e ele trabalha hoje nos nossos corações. É por isso que, às vezes, nós vemos muitos homens de Deus trabalhando, fazendo a obra, né, e perdoando, passando por situações muito difíceis, mas lá está Deus cuidando de tudo, né, e trabalhando, fazendo uma obra muito especial na vida daquele que se dedica a ser fiel a Deus, naquele que decide pela fidelidade ao Senhor, pela honestidade, pelos princípios, né? Então José nos lembra que não há cova tão profunda da qual Deus não possa nos tirar. Também ele nos lembra que não há circunstância tão dolorosa que ele não possa redimir. Então, essa é a chave. Não existe uma cova tão profunda, uma dor tão profunda, que Deus não possa nos livrar, nos tirar de lá. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Talvez você esteja passando por uma circunstância de humilhação, de rejeição, e que você diga assim, não entendo porque estou passando por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como eu já disse, eu repito, não vi nenhum momento na Bíblia, nenhum momento. A história de José, ela tem, assim, boa parte de Gênesis, né? Começa lá no começo, quase de Gênesis, eu sei que vai até o capítulo 50, né? De Gênesis. E assim, não vi em nenhum momento José reclamar, José questionar Deus, porque se ele era um filho obediente, se ele obedecia a seu pai, se ele amava a sua família, não vi. Mas como Deus estava trabalhando e aquilo ali era um propósito divino, Deus também tinha preparado o emocional de José para lidar com aquela situação. Então, o meu desejo é que Deus prepare o seu emocional, mas para isso é preciso que você escolha, que você decida, que você permita que Deus hoje, através do Espírito Santo, possa trabalhar no seu emocional, curar as feridas. Porque, apesar de José não ter questionado, tudo que aconteceu com ele é humano, ele era humano. Então, tudo que aconteceu com ele, certamente que causaria hoje em nós traumas, e com certeza ele também sentiu. Tanto que a Bíblia diz que ele, quando viu seus irmãos, ele se escondeu, ele se retirou e foi chorar. Foi naquele momento que ele estava chorando ali, que Deus estava colocando o perdão, o bálsamo, fazendo o tratamento da ferida para que ele pudesse perdoar os seus irmãos
Então Deus estava tratando ali com ele, ali, colocando um curativo no coração de José, para ele perdoar. Porque é difícil. É muito difícil você estar num ambiente onde não é o seu. E você está lá porque você foi vendido. Você foi expulso, você foi rejeitado. Então você está ali, mas não era ali que você queria estar. Você está lá porque lhe mandaram para lá. Mas você naquele momento não tem a consciência de que ali, por trás de tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento, existe um plano divino para você crescer, para você prosperar, para você liderar, para você comandar, para você governar. É difícil a gente entender. Mas talvez hoje você esteja passando por um momento de dor. E Deus está usando a tua dor como uma ferramenta para fazer esse treinamento na tua vida. Então, compreenda essa palavra e eu quero te dizer, não reclame. Chore na presença de Deus, chore se for preciso, mas não reclame. Não reclame. Porque, como eu disse, não existe cova tão profunda que Deus não possa te arrancar de lá. E não existe circunstância tão dolorosa que Deus não possa redimir. Ele vai te redimir, Ele vai te sarar. Quando tudo estiver resolvido, Ele vai te sarar, Ele vai curar. E você vai ficar com as cicatrizes só para quando você olhar assim, você dizer, isso aqui foi um instrumento. Foi um instrumento de testemunho. Isso aqui foi testemunho, isso aqui foi instrumento de vitória, de sabedoria, de honestidade, de fidelidade ao meu Deus. Então Deus abençoe você. E eu quero deixar uma passagem bíblica em Gênesis 50, 20. Nós vemos que José disse algo que marcou assim. Sabe, eu tenho certeza que quando ouviram isso, os irmãos dele ouviram isso da boca dele, olha, eu acredito que eles baixaram a cabeça e ficaram pensando nas coisas que fizeram para José no passado. Diz assim, Gênesis 50, 20 diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você. Talvez você esteja sendo, através da sua dor, um instrumento onde vidas depois vão olhar para você, vão ser superadas. Talvez tenha pessoas esperando ver esse testemunho, ver essa palavra, para se superar de algo que sofreu, de alguma rejeição, de algum sofrimento. Deus está cuidando de você, pode ter certeza disso. Pode ter certeza, Deus está cuidando de todas as suas feridas. Em nome de Jesus, eu declaro que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus.